Neste bloco, a gente vai falar sobre reconstituição simulada dos fatos, acareação e demais situações correlatas, como nós iremos ver a seguir. Pois bem, o artigo 7º do Código de Processo Penal brasileiro estabelece o que é reconstituição simulada dos fatos. Nós já falamos alguma coisa a respeito desse instituto, que é exatamente buscar reproduzir aquilo que ocorreu no caso concreto em um segundo momento, exatamente em razão da sua necessidade, da sua pertinência, de ser importante para alicerçar o convencimento aí da autoridade policial, do órgão do Poder Judiciário, conforme a situação. E aí eu já indico as fases que poderão ocorrer a simulação. E aí essa cena, essa imagem, mostra a possibilidade da realização da audiência da reconstituição simulada dos fatos. Necessário se faz para que ocorra realmente essa simulação a presença de profissionais qualificados, peritos aí, conforme o caso, que possa atestar a dinâmica dos fatos ocorridos, ao mesmo tempo as intercorrências, as circunstâncias, demonstrar tudo que de algum modo possa ter contribuído aí para não só a prática da infração, mas esclarecimento aí do que realmente ocorreu. Então essa é uma perspectiva que não podemos deixar de lado. Ao mesmo tempo, aqui, já adentrando na temática, nós podemos observar a necessidade de que a reconstituição ocorra guardando as devidas proporções, no mesmo dia da semana que ocorreu o fato, o mesmo horário, de preferência, realmente o mesmo horário, buscando atender as mesmas condições meteorológicas, aí, sem chuva, com chuva, sol intenso ou não, conforme a circunstância. A posição, no caso dessa imagem, mostra aí a posição dos veículos automotores, a posição das pessoas aí, conforme a situação. A presença dos envolvidos, necessariamente, é super importante, não só da vítima, no caso, se a vítima estiver viva, os objetos, objetos traduzidos aí nos produtos, os instrumentos da prática da infração penal, o acusado também, então, testemunhas que tenham presenciado aí a ocorrência, se existirem essas testemunhas. Então, são situações aí que nós iremos pontuar com maior detalhamento. E aí, com essa previsão do artigo 7º, nós observamos que ela tem uma previsão no âmbito policial, mas evidentemente que é um tipo de prova que pode ser requisitada judicialmente. Já falei do conceito, da importância desse instituto, conforme o convencimento da autoridade policial e mesmo judicial, exatamente para, de acordo com as circunstâncias, buscar reproduzir aquilo que ocorreu no caso concreto, exatamente nos autos, por meio de um auto, uma documentação circunstanciada, elaborada por profissionais qualificados que vão atestar a sua convicção, mesmo não tendo sido feito naquele momento ali o exame de corpo de delito. Ou por alguma outra circunstância exija que essa reconstituição seja feita por alguma falha, alguma lacuna que precisa ser preenchida, que complemente aí o laudo de corpo de delito, de exame de corpo de delito. Ok. Legitimado, como nós observamos, é o delegado de polícia, que é o presidente da investigação policial, em especial o delegado de polícia, e não, nesse particular, conforme estabelece o artigo 7º, não necessita de autorização judicial para a sua realização. E é o momento mais comum de ocorrência desse tipo de infração, desse tipo de meio de prova. E aí o segundo momento é dentro do âmbito processual, requerido pelas partes ou de ofício pelo juiz. Previsão. Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contraria a moralidade ou a ordem pública. Então, a única vedação que nós observamos envolve moralidade ou
à ordem pública. Também é uma situação bastante interessante, porque não são todas as infrações penais que é possível se realizar a reconstituição dos fatos ou a reprodução simulada dos fatos. Um exemplo que se dá é em relação aos crimes sexuais, que não pode haver reconstituição. E nós já observamos situação concreta em Roraima de já ter sido requisitada a realização aí, da reconstituição em crimes sexuais, o que foi impedido, o que foi negado aí pelo Poder Judiciário. Então, é uma situação que inclusive tem julgados a respeito de situações assim, mas não nesse particular que eu comentei. Aplicabilidade depende do caso concreto, conforme a necessidade, porque é um tipo de prova que é um pouco mais frágil, evidentemente. Exatamente pela sua produção ocorrer em momento posterior. Às vezes esse momento posterior é momento bem posterior, realmente, meses, anos aí, após a prática da infração penal, e aí fragiliza o seu resultado. E a gente soma essas informações com aquelas que já foram faladas em relação ao valor probatório oral, em que as informações prestadas pela vítima, pelas testemunhas e mesmo pelo acusado poderão estar derivadas aí de algum tipo de inconformidade, vamos assim dizer, como nós já narramos inúmeras situações concretas da não reprodução voluntária da verdade, vamos assim dizer, por algum mecanismo, alguma situação, alguma influência que nós observamos. Então, grande parte das informações que alicerçam, que fundamentam aí a reconstituição simulada ou a reprodução simulada dos fatos, envolve exatamente o depoimento de testemunhas, as declarações da vítima, viva, se for o caso, as informações do próprio acusado. Então, são informações orais que são levadas em consideração para remontar a cena do crime. Nesse julgado, o Superior Tribunal de Justiça de abril de 2018 informa o seguinte: não se verifica cerceamento de defesa no indeferimento de reconstituição simulada dos fatos, pois as instâncias ordinárias fundamentam a sua desnecessidade, no caso concreto, afirmando que a finalidade da prova é a de esclarecer a forma pela qual o crime foi praticado, e não o de verificar as características físicas do acusado. Então, essa é uma decisão importante para estabelecer aí que esse tipo de prova não é absoluta, evidentemente, vai depender do caso concreto e convencimento das autoridades, seja policial, seja judiciário. Quando aqui fala instâncias ordinárias, exatamente são as instâncias prévias, vamos assim dizer. Se chegou ao Superior Tribunal de Justiça, as instâncias ordinárias mencionadas nesse julgado envolve o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, envolve o juiz estadual ou, conforme o caso, o juiz federal. Então é isso. Nesse outro julgado, o STJ, de maio de 2016, estabelece que o indeferimento fundamentado da produção de prova irrelevante, impertinente ou protelatória para o julgamento da causa não constitui cerceamento de defesa, mas providência coerente com o devido processo legal e com o princípio da razoável duração do processo. Máxime porque o magistrado deve fiscalizar a estratégia processual adotada pelas partes e velar para que a relação processual seja pautada pelo princípio da boa-fé objetiva. Então, nós observamos exatamente que esse julgado reforça o anterior, no que diz respeito à pertinência, o enquadramento, a possibilidade de realização desse tipo de perícia, que, como eu disse, existe a sua fragilidade. No entanto, em alguns casos, nós podemos entender, pode reforçar exatamente o convencimento judicial numa sentença, seja para absolver, seja para condenar. Vai depender, como eu disse, do caso concreto. Local onde ocorreu a infração. Já fiz algumas observações em relação a isso, tem que analisar aí
algumas particularidades que a gente vai falar mais à frente. O destaque que se faz em relação às evidências, os depoimentos, declarações de todos os envolvidos, para exatamente buscar, como eu disse, reproduzir, reconstituir, refazer a cena do crime, com todas as suas circunstâncias, para permitir aqueles observadores, os profissionais, os peritos, que têm uma percepção mais qualificada aí da ocorrência, da dinâmica da ocorrência como um todo, para emitir seu posicionamento científico. É um termo inadequado, é uma crítica que se faz, exatamente porque o objetivo é registrar o que pode ter ocorrido e não reproduzir, reconstituir o que ocorreu. Então, nessa perspectiva, é só uma menção realmente, não vai atravancar, não vai impedir qualquer tipo de ilação em relação a o uso inadequado da terminologia, é o que o Código de Processo Penal estabelece. Então, reconstituir e reproduzir indica a mesma situação. De buscar aí refazer exatamente o que ocorreu, o que não ocorre com a reprodução simulada dos fatos ou reconstituição simulada dos fatos, porque é simulada. Porque, em sendo simulada, exatamente não reproduz 100% o que era. Exatamente a crítica entra nesse sentido, mas é uma crítica que não acrescenta nada, levando em consideração que o termo se complementa aí com o simulado, né? Seja reprodução simulada, seja reconstituição simulada, já qualifica aí o tipo de trabalho. E não pode necessariamente torná-lo igual ao exame de corpo de delito direto, que deve ser realizado imediatamente à prática da infração penal. Importante enfatizar nesse momento que a importância de destacar, a importância de realçar, a importância de enfatizar, propriamente dito, os fatos relevantes e que sejam esclarecedores da prática da infração penal, suas circunstâncias, o desenvolvimento do iter crimes ou itinerário para a prática criminosa. Além do que, os peritos devem levar em consideração a posição dos envolvidos em todo o cenário, como eu disse lá na imagem, mostra quem participou, onde que está, os observadores que ficam alheios, afastados aí da dinâmica do que está ocorrendo para documentar aquilo de modo mais preciso, seja com informações transcritas aí no papel, seja por informações gravadas, imagens, guardar as distâncias aí da cena do crime, da arma do crime, distâncias da vítima, das testemunhas, daquele cenário, como eu falei, aquele caso concreto lá do interior do estado, em que uma testemunha estava no canto de um muro, observando, escutou os disparos de arma de fogo, começou a observar ali o que estava ocorrendo, a distância dela era uma distância significativa e era à noite, então, em sã consciência, nenhuma pessoa teria condições de ver claramente, 100%, quem era que estava disparando a arma de fogo. Então, é uma situação que foi sopesada naquele momento. O dia, o horário, como nós já falamos, a duração de toda a intercorrência criminosa, o clima, como eu falei, é bastante importante, a existência ou não de algum obstáculo. Nesse particular que eu ressaltei aí do caso concreto, o obstáculo seria ter sido à noite, a distância da testemunha em relação à cena do crime ali, os envolvidos, no caso o acusado e a própria vítima. No entanto, nós podemos observar em algumas outras ocorrências criminosas que são em que testemunhas têm obstáculo imediato, às vezes um vidro, às vezes um pergolado, às vezes uma própria construção, às vezes uma árvore. Então, são situações essas que deverão ser obrigatoriamente pontuadas por quem vai fazer a perícia, por quem vai acompanhar, guardar a dinâmica aí em sua maior integridade. Neste julgado do STJ, do ano de 2017, nós observamos que o acusado tem o direito de se recusar a participar, ativo ou passivamente, de procedimentos probatórios que lhe possam afetar a esfera jurídica. Tais como, aí nós destacamos, reprodução simulada, reconstituição do evento delituoso,
o fornecimento de padrões gráficos ou de padrões vocais para efeito de perícia criminal. O que justifica a incidência desse direito, ao mesmo tempo o resguardo desse direito, é o princípio da não autoincriminação. Ou nemo tenetur, si detegere. Essa é a implicação relacionada, e nós já comentamos algo a respeito, que o acusado não é obrigado a participar não somente da reprodução ou reconstituição simulada dos fatos, mas também, por exemplo, de uma cariação, como, por exemplo, ele comparece, mas ele não auxilia ali na dinâmica da reconstituição, da reprodução simulada dos fatos, da cariação. No caso a gente vai falar de acariação, eu estou me antecipando aqui, mas nós comentamos anteriormente também do reconhecimento, então da dinâmica do meio de prova, que é o reconhecimento pessoal, por exemplo. Ele também ele comparece, mas ele não participa da cena montada ali para se fazer o reconhecimento se ele não quiser. Então é importante se indagar. Desse julgado do STJ eu achei bastante interessante. Ele reforça essa ideia aí da não autoincriminação, sob pena de nulidade. Essa nulidade tem que ser absoluta, não, salvo se não demonstrar prejuízo aí ao próprio acusado, o que parece não ser o caso, né? Nessa notícia, nós observamos que a polícia faz reconstituição da morte de sargento aposentado em Rio Preto. A cariação. Um outro meio de prova importante também, conforme o caso concreto, é a cariação. O que significa cariação? A cariação exatamente deve ser... O pressuposto da cariação é a divergência de informações, de declarações, de depoimentos, de informações orais que foram prestadas entre acusado e acusado, quando mais de um acusado aí na prática da infração penal, entre acusado e vítima, se viva, entre acusado e testemunha ou testemunhas, entre as próprias testemunhas, entre as próprias vítimas, se existir mais de uma vítima. Então, a cariação exatamente é a forma de confrontar uma informação oral prestada em relação a outra informação oral prestada, que tenha interesse exatamente no esclarecimento do convencimento da autoridade policial ou da autoridade judiciária. Então, é importante a realização de acariação em situações assim, que a divergência seria considerada como intransponível naquele momento. Então, busca-se confrontar, chamar ali para uma audiência exatamente as pessoas que tiveram as informações tidas como divergentes, e às vezes contraditórias, às vezes lacunosas, que precisam ser resolvidas, precisam ser solucionadas. Aí colocam uma em frente à outra. Essa que é a forma mais adequada de realização da cariação, que é exatamente confrontar. E aí, o procedimento para a realização da cariação é exatamente o quê? Não necessariamente quer dizer que todo depoimento, toda declaração, ela é contraditória. Então, busca-se tão somente reproduzir naquele momento, com perguntas, a parte do depoimento, a parte do termo de declarações que for divergente, tanto de uma quanto de outra. Então, pode-se levantar uma questão, por exemplo, em relação à cena do crime, em que duas testemunhas se divergem em relação ao envolvimento de um determinado acusado. Um fala que estava presente, outro fala que não estava presente. Então, pega-se esses dois trechos dos depoimentos dessas testemunhas e fala exatamente naquele momento da audiência, falando, você falou isso, o ciclano falou aquilo, e que está nos termos, está registrado nos termos. E aí, eu gostaria de saber informação para esclarecer essa situação. Quem está falando a verdade? Quem está mentindo? Então, além dessa indagação, dessa percepção, de não necessariamente precisa falar que alguém está mentindo, que alguém está falando a verdade, mas é aquilo que pode extrair aí na cabeça aí da autoridade para determinar a realização da acariação. Mas nós sabemos também, em razão dos estudos feitos e apresentados em relação às falsas memórias, em relação à influência nas informações das pessoas que participam da cena
do crime como um todo e a repercussão que isso tem. De repente, a pessoa, na sua convicção, pode entender que aquilo que ela está falando seja exatamente a verdade, quando não, na realidade não é. Então, a cariação é um instrumento importante de prova? É importante sim, mas deve ser corroborado por outros elementos probatórios, evidentemente. Não é pela divergência que ocorre que fundamenta a cariação que, por exemplo, pode-se determinar a prisão aí de uma testemunha. Porque se a testemunha, na sua convicção, na sua cabeça, ela pode entender que exatamente aquilo que ela está reproduzindo verbalmente é aquilo que ela entende como verdadeiro. Então, aí vai depender aí da percepção da autoridade policial, judicial, vai depender da experiência dessas autoridades, do tirocínio na colheita dessas informações, para exatamente extrair o melhor aí desse meio de prova. O pressuposto para a realização, como eu disse, da cariação é a divergência, a contradição sobre fatos e circunstâncias relevantes. Agora, aquilo que não tenha qualquer relevância ou importância, por exemplo, para saber a cor ou o tipo de propaganda que estava afixado no outdoor ali, nas imediações da cena do crime, se não guarda nada, não guarda nenhuma correlação aí com a prática da infração, e muito menos com as circunstâncias que diretas e indiretas que tenham relação aí com a prática infracional. Então, vai depender do prudente arbítrio da autoridade policial e judiciária para a realização ou não da cariação. Mas o procedimento é esse que eu acabei de falar. No caso da cariação, de acordo com o artigo 185, parágrafo 8º do CPP, nós observamos a possibilidade de sua realização por meio de videoconferência. Então, uma pode estar em um lugar, outra pode estar em outro lugar, a autoridade em um terceiro lugar, se judicial, o Ministério Público pode estar também no seu gabinete, na realização da videoconferência, o advogado da mesma forma, o acusado. Então, em permitindo o sistema tecnológico a realização de audiências nesses moldes, nada impede que ela seja efetivamente sacramentada aí no âmbito do Poder Judiciário ou policial. No âmbito policial é muito mais difícil. Mas impede a realização desse meio de prova presencialmente? Não impede. Dizendo que é possível de acordo com as circunstâncias, se o caso concreto justificar. Nós temos aí a questão crônica da pandemia, que justifica a realização de videoconferências. Nós temos algumas particularidades, receio, por exemplo, da vítima ou mesmo a testemunha estar presente fisicamente ali, próximo ao acusado, numa audiência que as partes estão ali fisicamente na audiência, e aí a videoconferência pode ser justificada em razão da manutenção do distanciamento. Então, em todo caso, tanto a autoridade policial quanto o judiciário deve buscar resguardar a integridade se houver temor, receio da vítima e da testemunha, se for o caso. Pois bem, nesse julgado do Superior Tribunal de Justiça do ano de 2018, nós temos o juiz togado de origem negou o pedido de acariação entre os acusados, porque os seus depoimentos, e aí entre aspas, eu faço uma crítica em relação ao termo depoimento, que em outro momento eu já fiz a devida abordagem, serão analisados em conjunto com as demais provas reunidas no feito, tratando-se de providência que não contribuiria para a busca da verdade real, especialmente porque os réus, no exercício da ampla defesa que lhes é assegurada constitucionalmente, podem calar ou negar os fatos que lhes são imputados, o que afasta a ilegalidade suscitada na impetração, já que declinadas justificativas plausíveis para o indeferimento da medida precedentes. Pois bem, agora vamos entrar no tópico de indícios, artigo 239 do Código de Processo Penal. A todo momento nós falamos indícios. Indícios, por exemplo, para indícios suficientes para a decretação da prisão preventiva. Indícios veementes. Então, são terminologias que são utilizadas de forma bem
comum aí no âmbito do processo penal, e uma das situações correlatas ao indício é que, em mero indício, não pode ensejar, não pode propiciar, não pode ser fundamento único para um decreto condenatório. Então, indício é um elemento que viabiliza, por exemplo, uma investigação policial, o trâmite da investigação policial, o indiciamento do acusado, o apontado como acusado. Ao mesmo tempo, pode propiciar a propositura da ação penal por parte do Ministério Público, levando em consideração que, naquele momento da propositura, leva em consideração exatamente o princípio do indúbio proprio societar, ou seja, naquele momento não há necessidade de ter uma certeza absoluta, que é o que se exige no momento da sentença, para que o membro do Ministério Público possa exatamente promover a ação penal. Então, o que são indícios? De acordo com o Código de Processo Penal, indícios envolve a circunstância conhecida e provada com relação ao fato e permita a conclusão da existência de outra ou outras circunstâncias. Aí eu repeti sem querer. Não tem aptidão para, sozinha, ensejar a condenação que eu acabei de falar. Nesse slide da perícia criminal alagoana, ele é bem elucidativo, falando sobre vestígio, indício, evidência, prova. E aí vamos fazer a leitura para melhor delimitar. Vestígio é o dado bruto, sinal físico ainda não relacionado com outros vestígios ou circunstâncias do fato investigado. Nós falamos o que é vestígio, inclusive que ele já está, a sua definição está incorporada na redação vigente do Código de Processo Penal e tem relação direta com o exame de corpo de delito, com as providências a serem desencadeadas na cena do crime por parte do perito ou dos peritos, conforme o caso. Indício nesse contexto é exatamente o dado analisado, é o sinal físico já relacionado com outros vestígios ou circunstâncias do fato investigado. O que nós podemos depreender dessa questão é exatamente que o indício é um passo a mais, um passo à frente. É algo que permite exatamente uma convicção em relação àquilo que já foi referido, analisado em relação aos vestígios. Daí porque a autoridade policial, por exemplo, pode indiciar um determinado acusado, lavrando o termo de indiciamento. Por quê? Porque ele se convence que aquele acusado, tem fortes elementos que imputam a ele a responsabilidade pela prática da infração penal. Por isso que ele indicia. Evidência, por sua vez, é aquilo que não se pode duvidar, dado que se apresenta como irrefutável. E a prova é o dado formalizado, demonstração da verdade. É a informação, vestígio, indício, evidência inserida no processo investigativo e que não cabe mais indagação. Então, tá aí algumas exemplificações em relação a terminologias que são importantes e o reforço daquilo que implica na configuração e validade jurídica e alcance dos indícios. Polícia Federal descobre indícios de propina de 331 mil a secretário de Transportes do Pará. Documentos. Por sua vez, existe uma disciplina específica, está lá no artigo 231 do Código de Processo Penal. E nós já falamos em vários momentos sobre documentos. A relevância dos documentos, em especial quando falamos de incidente de falsidade documental. Pois bem, salvo os casos expressos em lei, a análise de documento, o levantamento técnico sobre documento, a perícia sobre documento, ela pode ser realizada em qualquer fase do processo. Não bastasse isso, nós observamos que os documentos também poderão exatamente ser apresentados em qualquer fase do processo e acrescente-se a possibilidade da apresentação de documentos que tenham interesse realmente na causa, na fase policial, nada impede, por exemplo, que o acusado ou algum envolvido, o advogado do acusado, a testemunha ou a vítima mesmo, qualquer daquele que tenha alguma relação com o processo, ou um terceiro que ficou sabendo daquela notícia, daquela informação, ele vá e possa apresentar algum documento que seja importante aí. A definição de documentos, nós podemos depreender dos artigos 232 ao artigo 239.
do CPP. Envolve escritos, instrumentos ou papéis, públicos ou particulares, que tenham relação com a prática da infração penal. E essa relação é direta ou indireta. Então, qualquer meio desses poderá ser configurado como documento, passivo da análise da autoridade competente, e, conforme o caso, ser realizada aí a perícia. O Código de Processo Penal estabelece que a autenticação por meio de serventuário dos cartórios de registro público tem valor igual ao original. Havia um posicionamento em relação ao crime de estelionato, emissão de cheque sem fundo, do artigo 171, né, do Código Penal brasileiro, que deveria necessariamente tramitar no processo penal o original do cheque. Mas aí essa situação foi se modificando ao ponto de se permitir aí um documento autenticado, exatamente pelo fato de que, no caso do cheque, só pode ser executado com título executivo no ambiente civil, no juízo civil, exatamente o seu original. Então, guardadas as devidas proporções, nós observamos que o documento original ele pode ser efetivamente validado a partir do momento que há autenticação por parte da autoridade competente, do cartório de registro público. Mas, como é importante destacar nesse momento, que essa não é uma verdade absoluta, levando em consideração, por exemplo, documentos que são importantes, são relevantes, a análise do documento original, como, por exemplo, aquele documento original que foi manuscrito pela pessoa, seja vítima, seja acusado, seja testemunha, que guarde relação com a causa submetida em juízo, e que tenha necessariamente que ser realizado, por exemplo, uma análise aí a respeito de quem fez aquele documento, da escrita, né? Uma análise da escrita, análise do documento propriamente dito, análise ali de quando aquele documento foi feito. Então, a perícia ela pode identificar uma análise ali na caneta, né, na tinta, uma análise muito própria, muito qualificada em relação à tinta que foi utilizada, da forma como está sendo escrito, vai identificar, por exemplo, quem é o subscritor daquele documento, quem elaborou ele, quando esse documento foi elaborado, que tipo de papel foi utilizado. Então, são situações essas que exigem aí o documento original. Então, guardadas as devidas proporções, nós observamos a possibilidade da autenticação suprir o original, mas não em todos os casos. Não havendo mais necessidade do documento, ou motivo que justifique, faz-se a devolução daquele documento. Então, isso é pacífico. Pode ser documentos públicos com presunção iuris tantum. Então, um documento que foi emitido por alguma instituição pública, devidamente assinado, com um timbre, que seja efetivamente emitido por uma instituição pública, e essa instituição pública ela reconheça que aquele documento partiu dela realmente, a presunção é iuris tantum, ou seja, a presunção relativa que deve ser demonstrada, a sua desconformidade deve ser demonstrada pela parte contrária, porque ela já tem uma presunção de legalidade e legitimidade. Nós observamos em alguns casos, está inclusive em voga pelo candidato à vaga do Supremo Tribunal Federal, do Celso de Mello, que está se aposentando, que é exatamente a apresentação de diplomas que poderiam ser falsos. Nós observamos em algumas outras situações, concurso em que as pessoas pleiteiam cargos, apresentam o diploma e aquele diploma é questionado a sua validade, mesmo ele apresentando um documento que poderia ser emitido por uma instituição pública. Aí necessário se faz a realização de diligência. Em especial, acionar a instituição que poderia ter emitido aquele documento para certificar, para atestar se aquele documento que foi emitido realmente é documento produzido e aquilo que contém aquele documento é a verdade das informações ali que estão incorporadas. Então, isso é uma providência que pode ser desmistificada exatamente com uma situação assim. Nada impede, muito embora a presunção seja iuris tantum, que a autoridade policial, mesmo judiciária, ela duvide ali daquele documento, da validade daquele documento. Às vezes pelo estado de conservação dele, às vezes por estar danificado ou sem uma parte. Então, o prudente arbítrio dessas autoridades pode exigir aí uma complementação de informação para validar esse documento, mesmo sendo público.
No caso dos privados, aí já tem a sua correlação, sua suspeita, vamos assim dizer, prévia, então não tem como ser considerado como presunção. Momento. Então, no caso nós já até comentamos aqui, que fala em a parte superior desse slide, que é a qualquer fase. Nesse momento, na parte inferior do slide, eu já destaco um pouco mais, falando que, olha, em qualquer fase do processo, já reforçando, e aí eu já falei do inquérito também, quando é relevante, quando alguém tem documento que tem relação com a prática da infração penal. No entanto, nós devemos ressalvar exatamente o plenário do júri, que exige aí que ocorra o requerimento para apresentação em plenário, exatamente perante os jurados, lá nos crimes de homicídio, tentativa de homicídio, dolosos, dentre outros, que são submetidos ao júri, ou seja, os crimes contra a vida, dolosos. Nessa situação, nós observamos que é necessário não só a acusação como a defesa requerer em até 3 dias que irá apresentar no plenário algum tipo de documento. Essa situação ela não pode ser suprida se a parte contrária não autorizar a apresentação. Ou seja, nós já até comentamos um caso concreto em que foi solicitado no plenário a apresentação do documento, mas a argumentação da defesa foi no sentido de que aquele documento ele não poderia e que ele não poderia ser juntado exatamente por não ter podido requerer no prazo legal de 3 dias, e era um documento importante ali para a resolução da causa, que não sentaria o seu constituído, que era o acusado. E aí o membro do Ministério Público aceitou a sua apresentação. Então, uma situação como essa, com a concordância da outra parte, não impede aí a apresentação da documentação se o órgão do Poder Judiciário também não se opuser, não entender como inadequada aquela situação. Que recomenda-se que não, que aceite realmente a documentação, até porque a parte contrária, que é quem poderia ser prejudicada, ela de pronto aceitou. Então, o que nós observamos é exatamente isso. Se apresentar e foi levantada essa bandeira da impossibilidade pela parte contrária, é causa de nulidade, e aí o órgão do Poder Judiciário, inclusive, deve, obrigatoriamente, impedir a apresentação desse documento no plenário. É a ressalva que se faz. Prova emprestada. Existe este instituto da prova emprestada, que exatamente, aí esse acento não existe, do O, é o tipo de prova produzida em processo distinto, mas que tem aptidão para ser utilizada no processo penal. Ou seja, nós observamos que tramita um determinado processo, e aí foi colhida o depoimento de uma testemunha, foi colhida a declaração da vítima, nessa outra esfera, vamos assim dizer. E aí, exatamente, tenta-se buscar o aproveitamento daquele elemento probatório colhido naquele outro processo para ser juntado no processo que se discute a prática da infração penal. Exatamente essa a finalidade. Por isso que se busca emprestada a prova que foi produzida no outro processo para ser incorporada no presente processo penal. Requisitos para admissibilidade da prova emprestada nós temos, primeiro, só pode ser contra quem participou do processo anterior, ou seja, tem que ser o mesmo acusado. Tem que ter correlação com a prática da infração penal ali apurada. Então, nós observamos que a prova emprestada deve levar em consideração exatamente o envolvimento do acusado naquele outro processo para justificar, por exemplo, quem a própria vítima ou testemunhas tenha tido alguma relação. Por exemplo, no trâmite do ação civil, ex-delito, está tramitando no juízo civil, uma ação ordinária, está tramitando, e aí houve-se testemunhas, houve-se vítima, o acusado é o réu ali daquele processo, então uma situação como essa pode admitir a prova emprestada no âmbito do processo penal? Pode, é possível sim, de acordo com esse requisito, que deve ser somado aos outros requisitos, que é o segundo, deve ter havido respeito ao contraditório e ampla defesa. Então, no processo em que se busca a prova emprestada, necessário se faz permitir, aí é uma obrigação, inclusive, constitucional, o exercício pleno do direito à ampla defesa e o contraditório. Ao mesmo tempo, deve-se observar que não pode aproveitar se for no inquérito policial, ou seja, se existe um inquérito policial em trâmite,
ou que já foi findado, que não se transformou em ação penal, e muito menos em instrução processual, ou seja, aquela prova produzida no âmbito do inquérito policial, prova oral produzida, ela não foi submetida ao crivo do contraditório pela defesa, o que impede ser considerado como prova emprestada no âmbito do processo penal já instalado. Mas a partir do momento que é autorizada a sua juntada e incorporação nos autos, nós observamos que tem o mesmo valor da prova produzida no processo crime, que foi juntada, mas também sujeito ao contraditório e ampla defesa. Essa ressalva é importante se fazer, exatamente, muito embora tenha tido observância do contraditório e ampla defesa no processo de onde se originou aquela prova emprestada, necessário se faz a partir da incorporação que ela também que os mesmos princípios sejam incidentes aí no processo criminal em andamento. Se o acusado não participou, pode ser mero indício. Então, essa é uma convicção que pode se ter em relação a essa situação, se não participou do processo de onde se busca a prova emprestada. Então, essa convicção já não pode ser levada em consideração com o mesmo valor probatório da prova produzida no processo crime. Ok? Pelo Superior Tribunal de Justiça, nós temos: não há nulidade processual se houve concordância da defesa. Aqui eu não mencionei o julgado, não sei porquê, mas aqui não há, é a convicção do STJ, exatamente nesse sentido. Então, a partir do momento que a parte contrária ela não se opõe à apresentação daquela prova emprestada que foi produzida no outro processo, de acordo com os princípios contraditórios pela defesa, e tem o envolvimento das partes aí, não impede aí a sua validade no processo criminal em andamento. Em especial quando observa que o próprio acusado ele aceita a sua juntada e apresentação, e não só ele, mas em especial também a concordância do próprio advogado que está acompanhando o defensor público. Pois bem, a gente vai entrar em outro bloco falando sobre busca e apreensão e suas peculiaridades, dentre outros institutos.